começar mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero te convidar com esse louvor para que você abra o seu coração e entregue para Ele o mais perfeito louvor. E vem, esta é a hora da adoração. Amém? Uma nota, né? Enviar uma nota dizendo... Amados, porque os templos religiosos, todos os templos religiosos, de alguma forma, todos trabalham para o bem-estar da sua comunidade. Então, nós precisamos continuar em oração, na expectativa de que isso aconteça aqui em São José, e nós possamos voltar a nos reunirmos como igreja, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelas famílias que estão
reunidos em seus lares para adorar a Deus nesta noite de domingo, um friozinho gostoso, né? Mas nós estamos celebrando a vida maravilhosa que Deus está nos proporcionando, mesmo em meio à epidemia, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio a dias difíceis, em algumas redes do mal aí, só se fala em maldade, em que está tudo ruim, que vai piorar e tal, mas não, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Então nós adoramos a Deus. Nós vamos orar agora, que você sinta paz no seu coração, sente-se, relaxe e ouça Deus falar. Hoje nós vamos falar de quarentena mundial e depois, mas antes vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos juntos. Te louvamos porque toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós confessamos com alegria, com convicção, certos de que o Senhor está guardando e guiando a vida daqueles que confessam que Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família que está reunida, cada filho amado do Senhor, estando em família ou estando só, com certeza estamos com o Espírito Santo presente, nos guardando, nos fazendo compreender a necessidade de que esse tempo seja de qualidade, sejamos unânimes em ouvir a palavra do Senhor, sentar, acalmar o coração, acalmar a alma e ouvir a palavra do Senhor, que é o que nos livra, que nos liberta, que nos renova, que nos restaura, que nos dá uma nova direção, para vivermos cada vez melhor, mesmo em meio aos dias difíceis. Em nome de Jesus nós abençoamos todos os lares e que todos possamos ficar atentos à voz do Senhor. Que quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo falar com a igreja. E nós estamos aqui para te adorar como servos do Senhor, para ministrar a tua boa e preciosa e poderosa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amados, mais uma vez, boa noite, Deus abençoe muito, muito, muito cada vida, cada família. Quarentena mundial e depois, nós estamos vivendo esses dias e às vezes parece que a gente não vê uma saída, a gente parece que não vai acontecer nada, toda oração nossa parece que não é uma oração correta, porque o mundo está vivendo essa epidemia, essa pandemia, né? E a gente está cheio de dúvidas, né? Como que vai ser depois, né? A gente ouve muito falar do trabalho, se descobriu agora o home office, então muita gente que trabalhava o tempo todo, tempo integral dentro de uma empresa, vai começar a trabalhar em casa. O fast food, o delivery, né? Mudou muita coisa. Os nossos valores, as nossas necessidades. Eu tenho certeza que todo pai de família se preocupa com o alimento, em trazer o dinheiro para pagar as contas, e aquelas coisas que a gente ia para o shopping para gastar, para torrar, às vezes comprar o que não precisava comprar, isso aí já houve uma pequena mudança nos nossos corações. Então isso aí é um sinal do e depois, é uma preparação para o e depois. A origem da palavra quarentena é conhecida de todos, né? 40. Agora a Bíblia diz algumas coisas acerca do número 40, nós já comentamos isso, acho que no ano passado, falamos alguma coisa sobre 40, sobre o número 7, alguns números que a Bíblia faz menção, que dizem alguma coisa, né? Então a origem da palavra quarentena é 40. Nós vamos falar de alguns 40, número 40 que apareceu na Bíblia, mas os irmãos já, de antemão já guarde aí no seu coração, no final é bênção, sempre depois que aparece um número 40, depois surge a bênção, o final vai ser bênção e você precisa acreditar nisso, bênção e felicidade. Então nós estamos numa quarentena, que já passou de 40 dias, é claro, mas nós estamos numa citada quarentena, mas essa quarentena vai passar e vai trazer momentos de bênção e de felicidade, para alguns. Vamos começar falando do dilúvio, né, irmãos?
Você aí na sua casa, responda rápido. O dilúvio durou quantos dias? Alguns de nós falamos aí, respondemos na lata, 40. Mas vamos ler um pouquinho, o dilúvio. As chuvas caíram por 40 dias, mas por 150 dias a terra ficou inundada até a água começar a baixar e secar. Então a chuva durou 40 dias, mas a terra ficou inundada até começar a secar 150 dias. E se você fizer algumas outras pesquisas, até que tudo ficou zeradinho, foram mais ou menos 341 dias. Se você pesquisar, você vai achar esse número mais ou menos. Foram 40 dias de purificação na terra. A água limpa. No caso do dilúvio, houve essa necessidade da parte de Deus, porque o mundo da época do dilúvio estava bem sujo, estava bem imundo, estava bem impuro. Então houve uma necessidade de um agir, de uma manifestação sobrenatural do Todo-Poderoso para purificar a terra. Gênesis 7:17. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas encheram e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. Gênesis 7:24. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Isso aí é só confirmando o que nós falamos, que a gente não fica... A intenção da Igreja Vida Plena, a curiosidade sempre vai nos levar, curiosidade bíblica, sempre vai nos levar a conhecer mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, a gente descansa mais, porque Ele está no controle de todas as coisas. Quando Deus exterminou os seres humanos da face da terra, Ele poupou a vida de Noé e de 7 membros da sua família. Vamos lá. A primeira perguntinha foi: o dilúvio durou quanto tempo? Você respondeu 40, e não é. 40 foram 40 dias de chuva. Mas, até que a terra iniciasse o processo de secagem, foi 150. Até que iniciasse o processo de secagem. Então, o dilúvio, no mínimo, durou 150 dias. As chuvas foram 40 dias. Por que Deus fez isso? Deus deu oportunidade. Deus sempre vai dar oportunidade. Deus não é injusto com nada e com ninguém, porque se Deus fosse injusto com um ser humano, Deus já não seria Deus. O Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Soberano, Ele não seria. Então Deus é justo, maravilhoso, e Ele dá oportunidade para todos, mas chegou o momento em que Ele precisou agir com a justiça. Ele, durante um período, Ele agiu com amor, dando a oportunidade das pessoas do tempo de Noé, de reconhecerem Deus, retomarem o caminho na direção de Deus, e ter até a oportunidade de entrar na arca. Mas todos nós sabemos, já lemos, a gente já viu o videozinho com as nossas crianças e tal, que ninguém queria saber de nada, era esbórnia total, Era eu, o meu ego, a minha carne, as minhas vontades, os meus prazeres, mas houve um tempo de misericórdia para que as pessoas se arrependessem. Então, por isso que eu fiz a colocação, e eu coloquei o termo exterminou, porque é um termo muito radical, é muito duro, Então assim, amados, Deus é amor, mas Deus só é amor porque Ele é justo, porque se Deus não fosse justo, Ele não seria amor. Você percebe na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, se nós só usarmos de amor para com os nossos filhos, nós vamos criar muito mal os nossos filhos. Nós precisamos agir de forma justa, equilibrada, com paz, com amor, mas precisa haver um equilíbrio entre a justiça, o justo e o amor, porque senão não vai funcionar, nós vamos criar um monte de monstrinhos, e não é isso que Deus quer de nós, a sua igreja, o seu povo. Então Noé, ele teve um tempo para construir a arca, e dentro daquela arca, depois desse determinado tempo, só entrou 8 pessoas, e aí, quem são as outras pessoas que entraram? Noé, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Assim, Deus, esses ouviram a voz de Deus, os filhos poderiam não ouvir, como hoje a gente tem muitos filhos que não ouvem os pais, e tem pais que não estão na presença de Deus, e os seus filhos estão, e os seus filhos falam, e os seus pais não ouvem.
Então, não é só uma linha, é só os filhos que não ouvem os pais. Tem pais que não ouvem os filhos, tem marido que não ouve a esposa, tem esposa que não ouve o marido. Então, assim, é tudo muito bem equilibrado, é nós que desequilibramos todo o processo. Por isso que eu coloquei, Deus exterminou. Mas antes de exterminar, Deus agiu de forma misericordiosa e por um bom tempo, meus queridos, por um bom tempo. Pedro escreveu muito tempo depois acerca desse assunto. A terra estava um caos, como eu já disse, desobediência total, cada um preocupado com a sua própria vida. Em 1 Pedro 3,20 diz assim: quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Amados, durou mais ou menos 100 anos, 100, 120, essa é a faixa de tempo de construção da arca. Então Noé, ele proclamou, ele foi ignorado, ele foi humilhado, ele foi zombado, durante todo esse tempo, todo esse processo da construção, porque não tinha chovido até então, e nenhum dilúvio teria acontecido. Então, a notícia que Noé trazia para o arrependimento das pessoas, era uma coisa de louco, era uma coisa de lunático, mas era um louco por Deus, um apaixonado por obedecer a Deus, um lunático, um fora dessa terra mesmo, a mensagem dele. E é a mesma coisa que nós fazemos hoje. Deus nos dá a oportunidade de escolher entre o céu e o inferno, entre a luz e as trevas, entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. É meio esquisito, parece seres humanos mortais, cheio de defeitos e falhas, ministrando, falando uma palavra que é perfeita. Parece que não é muito justo, não é muito equilibrado, mas é essa a coerência, esse é o equilíbrio e o poder de Deus. Ele teve misericórdia do ser humano e nos deu essa rica oportunidade de ministrar entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno. Qual você escolhe? Então nós precisamos ser orientados como Noé foi aqui. Noé, amados, se Noé viesse aos dias de hoje e houvesse alguma situação, uma situação onde ele ministrasse que o ser humano ia ser exterminado, a raça humana ia ser exterminada, amados, ele no mínimo ia preso, em alguns lugares ele seria assassinado de forma brutal, e eu não sei como seria no meio evangélico, no meio religioso, ele seria humilhado, ele seria banalizado, ele só não seria crucificado, mas que ele levaria um tiro na cabeça, ele poderia levar, por ser um retardado, um maluco, que trazia uma mensagem de maluco, que fazia mal para as pessoas. O mundo já é cheio de problemas, e de repente vem um maluco falando de mais problema. Se Noé estivesse aqui, dificilmente, até os pastores acreditariam nele, porque o ser humano é muito complicado, o ser humano é muito preocupado, difícil, o ser humano é um ser muito difícil, e nós não somos perfeitos, nós trabalhamos a excelência, o aperfeiçoamento. Então assim, e hoje existem, o meio evangélico tem uma preocupação demais de falar de Deus, o Deus do amor. Hoje a gente tem uma preocupação dos pastores os coaches, né? De ficar ministrando que a gente é isso, que a gente é aquilo. Amados, nós fomos chamados para adorar a Deus. Tudo que tem fôlego, todo ser que tem fôlego, adore ao Senhor. Nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para testificar ao mundo de que um dia algo de diferente vai acontecer. E um povo será arrebatado da terra. Mesma conversa do maluco do Noé. Então assim, quem deu ouvido, deu ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então assim, vamos ficar atentos. Deus esperou pacientemente, irmãos, por mais de 100 anos. Foi o tempo da construção da arca. É tempo, é muito tempo para a gente se arrepender. E Deus já tem dado essa oportunidade para cada um, e tem muitos que estão brincando, que não é hora, não, isso não vai acontecer, não, o meu tataravô já falava disso, o meu bisavô, o meu avô, a minha mãe. Eu
falo sobre isso, você fala sobre isso e não aconteceu nada. Vai acontecer, amado. Vai acontecer. Então, esses 40 dias de chuva serviram para purificar a terra. Esses mais de 150 dias que deixou tudo certinho quando Noé saiu da arca com a sua família, foram tempos abençoados. Você vê, passou o dilúvio e houve bênção. Houve bênção, porque voltou-se a multiplicação de todas as coisas, até chegar onde nós estamos hoje. Esse é o caso de Noé. Então, nos 40 dias de chuva, houve uma purificação, houve um resultado positivo, mas esses 40 dias de chuva foi tenso. Para Noé, tendo a primeira experiência dele, dentro da arca, com a sua família, com as suas noras, com os animais, não foi fácil. É a mesma coisa hoje você dentro da tua arca aí, meu amado. Dentro da tua arca e dentro da tua casa. Às vezes manifesta cada bicho dentro de casa, né? Quando um se revolta contra o outro, um ira-se contra o outro, quando um está cansado de olhar para a cara do outro, porque um faz de um jeito, outro faz de outro, outro faz do outro, um fala de um jeito, um ouve uma música tal, o outro ouve outra, o outro faz isso, o outro faz aquilo, um fala de Deus, outro fala do mundo, outro fala que não tem nada a ver, e às vezes dentro da sua arca aí, gera uma encrenca terrível. Mas glória a Deus, você está dentro da arca. Tema a Deus, ouça a Deus, busque respirar para oxigenar o cérebro, para você pensar, para que haja paz dentro da sua arca, dentro da sua casa. Deus teve paciência por mais de 100 anos, para que mais gente se arrependesse. Não foi o que aconteceu. Só esses 8 se arrependeram e entraram na arca. O resto ficou tudo para fora, tudo morreu, exterminado. Então houve um resultado positivo? Houve. Moisés, amados, Moisés é um outro caso. 40 anos ficou no Egito. Ele ficou lá. Esses 40 anos não foram perdidos só de lutas e tribulações. Não, ele teve problemas. Lá ele aprendeu toda a ciência, lá ele se despiu daquela mente de escravo. Lá ele aprendeu tudo sobre a ciência. Lá ele aprendeu a postura, o posicionamento de um líder. Então, assim, foram 40 anos difíceis, que ele teve que desde bebê ser separado da família. Foram 40 anos difíceis, mas Deus estava trabalhando na vida dele, como está trabalhando na nossa, nessa quarentena. 40 anos, Moisés fugiu do Egito, ele foi para Midian, lá ele trabalhou, lá ele casou, lá ele constituiu família. Então, nesses outros 40 anos, não foi fácil, mas ele teve o tempo de felicidade dele, seja qual for o 40 que você está passando, momento de felicidade virão, seja qual for o tipo de quarentena, de luta, de dificuldade que você está passando neste tempo, Deus vai te trazer a luz e o escape, porque Deus é maravilhoso e Deus é justo. Depois teve mais 40 anos, Moisés subiu no monte, 40 dias Moisés subiu no monte Sinai, isso aí já tinha saído do Egito, ele já tinha ido lá, recuperado o povo e tal, já estava no deserto, ele ficou 40 dias no monte Sinai para receber as tábuas da lei, os mandamentos, ele ficou 40 dias lá, amados, não foi 40 dias, sentado numa sala com ar condicionado durante o dia e um aquecedor à noite, uma mesa cheia de comida, cheia de coisas boas, não, ele passou 40 dias no monte, jejuando, mas o resultado foi maravilhoso, ele viu a mão de Deus escrevendo os mandamentos, ele viu Deus, ele sentiu o calor, a presença maravilhosa de Deus. Foram 40 dias difíceis, você vê, ele já estava com 80 e poucos anos, irmãos, ele não era mais um meninão, mas ele teve 40 dias separadinho com Deus, mas os 40 primeiro, os 40 segundos, e agora ele está no terceiro 40, né? Mas esses 40 dias no monte, ele teve de comunhão com Deus e foi de jejum e de oração. 40 anos durou o êxodo, o povo foi guiado por Moisés, que foi orientado e guiado e cuidado por Deus. 120, a gente separou 3 de 40, né?
Os primeiros 40 no Egito, os segundos 40 em Midian, e o terceiro 40 no deserto. Mas, amados, em todos esses tempos, houve aprendizado, houve constituição de paz em família, houve o posicionamento de um líder religioso, um líder familiar, um guerreiro, um homem estrategista, um estadista. Diz que é o maior de todos os estadistas que houve até hoje no mundo, Moisés. Mas cada 40 que ele viveu, não foi fácil, teve os seus problemas. Então, amados, esse negócio, quando às vezes a gente acha, o jovem que vai se casar, às vezes ele acha que quando se casa resolve todos os problemas. Não, é maravilhoso, aconselho o casamento, sem dúvida, porque foi Deus que instituiu. Mas tem dias difíceis, mas o fim de tudo sempre será bênção para aqueles que estão no Senhor. Então, a gente teve Moisés, a gente falou um pouquinho de Noé, falou um pouquinho dos 40 de Moisés. Jonas profetizou 40 dias de julgamento para Nínive, para que se arrependesse. Jonas, um profeta chamado por Deus, você conhece a historinha do peixe que engoliu Jonas e tal, e soltou, vomitou ele lá na praia, e ele andou dentro da cidade de Nínive, e ministrou uma palavra. Olha, irmão, e não foi uma palavra de prosperidade, de bênção, de vida, não. Foi uma palavra de juízo. Se Jonas estivesse nos dias de hoje, ministrando uma palavra para os moradores da terra, amados, esse também não viveria muito tempo. E no caso aqui, vamos colocar um dia. Ele profetizou 40 dias, mas Jonas 3:4 diz assim: Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Amados, cada dia ele andou a cidade inteira, e cada dia a mensagem era essa: povo, preste atenção, daqui a 40 dias, se vocês não se arrependerem e se voltarem para Deus, vocês serão destruídos. Olha que mensagem. Nos dias de hoje, esse Jonas, misericórdia, ele não podia nem passar na frente da igreja evangélica, a agenda dele seria zero, porque a mensagem dele é o que ninguém quer hoje, mas é a mensagem que precisa ser levada para os povos. Deus é maravilhoso, Deus cuida dos seus, Deus não deixa o justo mendigar, não falta pão, não falta vida, não falta a energia, a alegria de que mesmo em meio às crises, às doenças, nós fixamos a nossa mente no que há esperança. Mas nós não podemos deixar de falar para você: o juízo de Deus virá, e você está tendo a oportunidade de reconhecer Jesus como teu Salvador. Não pensa que o papai e mamãe vai te salvar, não pensa que o filhinho crente santo vai salvar o papai e a mamãe também, não pense que ser amigo de um religioso vai resolver o problema, não pense que religiosamente participar de um culto, de uma celebração, vai te salvar. Quem te salva é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu e ressuscitou, e está vivo, está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então Jonas, mais um camarada, que apregou, que ministrou a palavra direta de Deus, com sofrimento, com luta, mas o resultado para a cidade foi positivo. Na verdade, Jonas, todos conhecem a história, Jonas ficou muito chateado, porque o povo se arrependeu, ele queria ver destruição total, você conhece toda essa história aí. Mas o resultado da ministração, da palavra de julgamento, da palavra proclamada, a palavra dura de Jonas, o resultado foi positivo para a cidade, porque toda a cidade se converteu, se arrependeu, se prostrou diante do nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e foram abençoados. Então, mais 40 que não foram fáceis, mas o resultado foi positivo. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o monte Horebe. Elias, outro profeta, homem de Deus. Você acha que é fácil, irmãos, caminhar 40 dias e 40 noites? Não foi fácil, mas Elias, um tremendo homem, profeta, servo de Deus, que abençoou a nação de Israel, que abençoou reis, que ministrou palavras
poderosas da parte de Deus com relação a amor e com relação à destruição. E a mensagem não mudou, meus amados. Seja de qual desses homens que eu já falei, a mensagem é a mesma. Se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Você está tendo um tempo, uma quarentena, para refletir, para analisar tudo isso. E não pense que vai dar para dar golpe na hora H. Não vai dar golpe de jeito nenhum. Isso de Elias está em 1 Reis 19:8, para você anotar aí, depois você lê. Algumas coisas eu coloquei aqui e não fiz menção dos versículos, para não ficar muito extenso. Israel viveu 40 anos de paz sobre o regime dos juízes que houveram sobre a nação de Israel. Enquanto houve juiz que julgasse todas as situações na direção de Deus, houve paz sobre Israel. Foram 40 anos, mais ou menos, de juízes e de paz. Dentro desses 40 anos que os juízes ministravam as situações, houve muitos problemas, mas houve paz naquela nação. O mundo busca paz, e só tem uma saída para ter paz: se dobrar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não tem outra saída. Não adianta ser bonzinho, não adianta dar esmola, não adianta ser religioso. Tem que ter comunhão plena, absoluta, poderosa, maravilhosa, íntima, profunda com Jesus Cristo. Não tem outra saída. Durante 40 anos, em Israel, houve o reinado de Saul. Não vou falar da vida dele, só vou falar, foram 40 anos de reinado de Saul. Depois 40 anos de reinado de Davi. Depois 40 anos de reinado de Salomão. Foram homens que guerrearam, foram homens que abençoaram, que construíram. Houve momentos difíceis? Houve, é só você estudar a história. Se você estudar a Bíblia, quando fala de todos esses homens, todos eles passaram por situações difíceis, tomaram decisões erradas, foram repreendidos, foram disciplinados. Alguns se arrependeram. Dos 3, a gente entende que 2 se arrependeu e 1 não, que foi o caso de Saul. Mas houve bênção e crescimento sobre a nação de Israel. Depois deles, de Salomão, houve a divisão entre o reino norte e o reino sul, houve as contendas, mas houve homens de Deus que ministraram a palavra de Deus, para que o povo se arrependesse e recebesse os benefícios daqueles que louvam e adoram o Deus verdadeiro. Então foram 40 anos, 40 de cada reinado desse, até que houve a divisão. Então nós falamos de Noé e o dilúvio, nós falamos de Moisés e todas as fases da vida dele, nós falamos de Jonas, nós falamos de Elias, nós falamos dos juízes em Israel, nós falamos de Saul, Davi e Salomão, os 3 primeiros reis de Israel. Vamos lá, 40 dias durou o jejum de Jesus, só depois ele começou o ministério. E amados, os 40 dias de jejum de Jesus no deserto, todo mundo sabe que não foi fácil, né? O coisa ruim estava lá perturbando o tempo todo, apanhou que nem maluco. Porque Deus é maravilhoso, e se nós usufruirmos do poder de Deus através da sua palavra que liberta, a palavra verdadeira, absoluta que liberta, nós venceremos o inimigo. Jesus durante 40 dias esteve em jejum no deserto, foi tentado, venceu, e em seguida a luz, a glória de Deus continuou a se manifestar, porque aí Jesus começou o ministério da palavra e de sinais e prodígios maravilhosos que nós conhecemos e falamos dele o tempo todo. Jesus esteve fisicamente morto por mais ou menos 40 horas, nós falamos 3 dias, né, irmão, mas foi mais ou menos 40 horas, das 15 horas de sexta-feira, aproximadamente às 7 horas de domingo, Jesus esteve morto, mas em seguida, nós sabemos que ele ressuscitou, está vivo para sempre, por isso a nossa cruz está vazia, a nossa cruz, nós vemos na cruz o poder da vitória sobre a morte, e o nosso Salvador venceu a morte para nos dar a vida e o prazer de estarmos aqui nesta noite, tendo a oportunidade de, em meio à nossa quarentena, em meio aos nossos 40, nos rendermos a Deus.
Os dias não são fáceis, mas a orientação de Deus sempre no final é para a gente se render a Ele. 40 dias depois da ressurreição, aconteceu a ascensão de Jesus. Jesus andou mais ou menos 40 dias entre os homens e mais de 500 pessoas testificaram esse Jesus que ressuscitou. Maravilhoso. Atos 1:3 fala sobre isso. Então, houve, entre a ressurreição e a subida dele lá em Atos, para a casa do Pai, foram mais ou menos 40 dias. 40 chicotadas eram dadas a alguém que transgredia a lei, como forma de correção. Deuteronômio 25:3, também só estou fazendo menção do endereço para mostrar para você que nós estamos baseados na palavra. Então 40, o apóstolo Paulo, eu não coloquei aqui, mas o apóstolo Paulo teve acho que 4 oportunidades que ele levou 4 sovas de chicote, que eram 40, mas deram 39 nele. Então assim, ele deu a sorte de levar só 39, não 40, mas é mais um número aproximado aí. 40 dias entre o carnaval e a Páscoa. Amados, carnaval, festa da carne, todos sabem aí que esse carnaval não era para ter tido, mas o ser humano, na sua humanidade, na sua carnalidade, na sua axiologia, achando que o seu jeitinho resolveria um negócio, a pandemia, o vírus já estava por aí, e houve muito problema, e está havendo ainda muito problema, porque os governadores, de cancelar, não cancelaram, porque era uma festa que traria prazeres para quem? Para a nossa carne, não para Deus, e não para o povo de Deus, com certeza. Então, depois do carnaval, desse tempo de luta, mesmo esses que pularam aí, há oportunidade de arrependimento, porque carnaval é festa da carne, não é festa espiritual. Então não vem me dizer que carnaval é coisa boa, é coisa carnal, é coisa do inimigo. Não foi Deus que instituiu isso. As festas de Deus são celebradas com o povo de Deus, reunidos e todos unânimes, invocando o nome daquele que vive para sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, 40 dias é o tempo que a mulher repousa depois de dar à luz, né? Hoje em dia não, hoje a mulherada aí que tem parto normal, com uma semana se marcar, já estão trabalhando, já estão correndo, fazendo ginástica para o corpo voltar ao normal, né? Mas sempre foi falado da quarentena das mulheres quando dão à luz, né? Então você vê, são números, o número 40 falado em 40 dias, 40 anos, 40, mas em todas as situações somos abençoados. A mulher, depois desse tempo de quarentena dela, o corpo vai retomando a forma, vai recuperando, depois das mudanças que passou na gravidez, e há muita alegria em curtir o bebê, em ver que o corpo está voltando ao normal, que está tudo voltando ao normal. Então assim, no final seja qual for o 40, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a bênção e a alegria. Amados, você pode pensar, puxa, mas o meu 40 está demorando demais. Continue orando e buscando a Deus, porque nenhum desses que eu citei pararam de buscar a Deus. Buscaram a Deus na luta, no sofrimento, na angústia, na dor, mas permaneceram. A gente tira o caso aqui de Saul, que é uma situação diferente, que não se arrependeu, que não se voltou, mas todos os outros que nós citamos foram pessoas que foram abençoadas e transformadas, depois de passarem as suas quarentenas, os seus 40. Então, em nome de Jesus, continue orando, meu amado, continue orando o filho pelo pai, pela mãe, continue mãe orando pelo esposo, pelos filhos, continue esposo orando pela esposa e pelos filhos, pelos parentes, porque Deus está sempre ansioso para ouvir o seu clamor, a sua oração, a sua petição. E quando envolve, Senhor, salva o meu marido, salva o meu filho, liberta, transforma a minha mãe, o meu pai, o meu vizinho, isso é coisa de Deus. Deus vai responder, você precisa permanecer sempre. Uma linha da teologia diz que o número 40 representa mudança, é um tempo de preparação de pessoas, de uma pessoa ou um povo para viver mudanças fundamentais. É o que nós sempre estamos falando, e muitos outros mensageiros de Deus têm falado, que depois dessa quarentena muita coisa vai mudar. Então nós precisamos estar atentos às mudanças, nós precisamos estar atentos. Em nome de Jesus,
algo vai acontecer depois dessa quarentena. Com certeza, os mais privilegiados seremos nós, o povo que confessa que Jesus é o Senhor. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, de templo, de casa construída por mãos humanas. Eu estou falando de um povo que confessa Jesus Cristo como Senhor, que dá pleno e absoluto valor à vinda, à vida vivida, o sofrimento e morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o povo que vai morar no céu. Esse é o povo que tudo isso que nós estamos ministrando serão abençoados depois da sua quarentena. Fora disso, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com o povo que busca ter compromisso com Ele. Mesmo em meio a tantas dificuldades humanas, nós precisamos nos render a Deus, em oração, em comunhão, em amor e alegria. Nós precisamos temer a Deus. Então, com certeza, a igreja, o povo de Deus, quando eu falo igreja, é o povo de Deus que está sobre a terra, que confessa unicamente que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Esses, independente do que esteja acontecendo no mundo, nós seremos privilegiados no final dessa fase que o mundo está passando. Creia e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não venha com conversinha fiada, pelo amor de Deus. Deus não se engana, Deus não é menino, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus é Deus, soberano, absoluto em tudo. Então, assim, não brinque com Deus. Chegou a hora de acabar com essa meninice, com essa vidinha medíocre que você vive, e se renda a Jesus. Entregue 100% da sua vida a Jesus, porque Ele quer cuidar de você. Nós vamos escorregar e nós vamos cair, mas a Bíblia diz que a mão dele é forte para nos colocar de pé novamente, se nós clamarmos por socorro. Então, em nome de Jesus, clame por socorro, e Ele vai abençoar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, Ele vai salvar a sua vida, da sua família. Esse tempo tem causado resultados interessantes sobre a nossa terra. Essa quarentena, essa nossa quarentena terrena, tem causado nesse momento que vive o mundo hoje. Durante a quarentena já foram feitos alguns estudos, aí, algumas análises, e chegaram à conclusão a seguinte: durante a quarentena os rios estão se limpando, a vegetação está crescendo, o ar está mais limpo, menos poluição, menos roubos, menos assassinatos. A terra está em descanso pela primeira vez em muitos anos. Mas daí vem aquele e fala assim, nós mesmos já fizemos menção aqui em algumas das outras mensagens, que aumentou a quantidade de pessoas procurando psicólogo e psiquiatra. Amados, tudo que eu estou falando, o resultado de bênção, depois de momentos de crise, depois da sua quarentena, é para quem reconhece Jesus Cristo como Salvador. Quem reconhece Jesus Cristo como Salvador tem o Consolador. O Consolador, ele chega, ele é um psicólogo, um psiquiatra. Ele é aquele que te ouve, que acolhe o seu choro. Se você entrar no seu quarto, entrar no seu cantinho de oração, entrar naquele lugar reservado, você e Deus, e dar o seu tempo de qualidade para Ele, Ele vai trazer alegria e paz ao coração cheio de pressão, cheio de depressão, cheio de ansiedade, cheio de medo. Ele vai limpar tudo isso e vai te trazer a verdadeira alegria daquele 1000 vezes feliz. Você passará a ser um bem-aventurado. Então, você vê, a terra está passando por momentos abençoados. Amados, você já parou, você parou na frente de uma árvore, colocou a mão nela e tentou balançar, principalmente essas árvores grandes. Você coloca a mão assim, tenta balançar, nem sinal, e ela está ali. Sol, muito sol, ela está ali viva. Chuva, está viva. No tempo certo, ela dá as suas folhas, e as frutíferas as suas frutas. Amados, vamos seguir o exemplo da natureza, vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos obedecer a Deus. Dentro de toda a criação de Deus, o único que não obedece a Deus, que precisa de uma certa pressão, é o ser humano, que dizem que é o mais inteligente. É tenso, né, irmão? É esquisito, né? O ser humano não é brincadeira, não. Mas em nome de Jesus, vamos ter resultados positivos,
vamos nos purificar, vamos crescer, vamos nos limpar, vamos tirar a sujeira, a imundície da nossa mente, do nosso coração, vamos liberar perdão, vamos se arrepender. Os que roubam, parem em nome de Jesus de roubar. O pessoal tem mania de falar que tem a doença lá, eu sou doente, por isso que eu roubo. Isso é coisa do Satanás, meu querido, desculpa, é coisa do diabo. O diabo é ladrão, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Sai dessa em nome de Jesus. Jesus é o teu libertador, Jesus é o nosso libertador. Então vamos descansar no Senhor, descansar na sua inteligência, na sua capacidade. Filho, você está fuzilado, não vai dar certo. Na Bíblia, toda vez que aparece o número 40, nós já falamos, há uma mudança. Então, durante esse tempo, os que estão em casa, aproveite para falar mais com Deus, conhecer e conversar mais com a sua família. Meus amados, nós estamos tendo essa possibilidade. Vamos obedecer, vamos falar mais com Deus. Você tem mais tempo para falar com Deus, você tem mais tempo para conhecer a sua família. Coopere com a sua esposa, vai lavar uma louça lá com ela e vão conversando, vão limpar a casa lá e vão conversando. Ajuda lá na comida, aprenda a fazer alguma comida aí que você nunca fez. Às vezes tem maridos trogloditas, ignorantes, que até hoje a mulher tem que botar comida no prato para o elemento. E às vezes o elemento sai da mesa e nem o prato tira. Isso é um senhor feudal, né? Isso é um tremendo de um escravizador. Nós precisamos mudar, meus amados, é tempo de mudança. Nesse tempo, dessa nossa quarentena, é um tempo de mudança, e nós precisamos aproveitar, falar mais com Deus, falar mais com os nossos familiares. Está sendo um tempo de crescimento, amadurecimento, e novos direcionamentos. Irmão, não vamos ficar tapados, de vez em quando, amados, a gente tem visto aí, tem ouvido que algumas igrejas estão abrindo de forma desobediente. Amados, isso não é amor a Deus, isso é religião, só isso. Porque Deus está nos ensinando nesse tempo que nós não precisamos, claro, quando tudo estiver aberto, livre, nós voltamos para a comunhão da igreja. Mas se o negócio, o cerco aperta, como apertou, e a igreja não pode se reunir, você não vai deixar de ser crente. Eu conversava com o irmão na quinta aqui na igreja, eu perguntei para ele assim: nessa quarentena sem culto, você deixou de ser crente, você está menos crente? Ele falou: não. Aí, irmão, resposta maravilhosa. Nós vamos voltar para as celebrações na igreja, lindo, maravilhoso, gostoso, mas enquanto não volta, fique em casa. Obedeça às normas instituídas pelos nossos governantes. Isso não mexe com a nossa fé, porque nós continuamos sendo crentes cristãos, lemos a Bíblia, falamos com Deus, melhoramos a nossa comunhão com a família, estamos crescendo na fé de uma forma diferente que Deus está proporcionando, estamos amadurecendo, estamos recebendo novos direcionamentos. É isso que Deus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos olhar por esse prisma, vemos as mudanças que Deus está realizando, fortalecendo nossas vidas e os nossos relacionamentos familiares. Amado, se você ficar olhando, nossa, não está tendo culto, nossa, a minha fé está abalada porque sempre foi abalada, você sempre foi um religioso dentro de uma igreja. Amados, não dá para barganhar com Deus, eu vou no culto e sou salvo, não, eu vou no culto porque eu sou salvo. Mas eu estou perdendo o controle das minhas emoções. Está perdendo o controle das suas emoções porque Jesus Cristo não é sua cabeça. Você não está enxertado na videira. Em nome de Jesus, esse é um tempo que Deus está nos dando, fortalecendo as nossas vidas, os nossos relacionamentos, melhorando o nosso conhecimento, amadurecendo a nossa fé, dando novos direcionamentos. Essa é a nossa quarentena. Você precisa olhar desta forma para ser abençoado. Paulo diz em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, lá no início da mensagem. Amados, essa quarentena e o resultado final positivo, abençoador da quarentena, é para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Quem ama a Deus ama Jesus, serve a Jesus, obedece a Jesus.
100%, não é 99%. Nós lutamos o tempo todo para sermos melhores, para a glória de Deus. Não vamos esquecer que estamos no ano de 2020, 2020 que também corresponde a 40. É interessante, é um ano que muitos dizem, a gente sente que tem algo para acontecer, que Deus está preparando um povo para alguma situação, e nós precisamos ficar apercebidos. Amados, nós temos que pregar essa mensagem. O Senhor voltará para buscar um povo separado, zeloso de boas obras. E não tem conversa, principalmente essa próxima vinda do Senhor, ela vai se dar em duas etapas. Vamos falar de uma. Ele vai arrebatar um povo. E esse arrebatamento não vai dar tempo da gente se justificar, amado. Piscou o olho, já era. Se você não subiu, você ficou. E se você ficou, o negócio vai ficar tenso. A quarentena vai ser uma quintena. Vai ser um negócio triste aqui na terra. Então, em nome de Jesus, preste atenção. Trabalhe, estude, ame, tenha paciência, mas não deixe de servir a Deus, esperando Ele a qualquer momento. Deus é maravilhoso. Esta quarentena é para a libertação espiritual da nossa nação. Amados, muitos estão orando, muitos estão metendo o pau em tudo. Não tem solução para nada, mas mete o pau em tudo. O ser humano é que nem o povo do Egito mesmo, né? Ficou lá todo aquele tempo no Egito como escravo, e quando saiu, na primeira tribulaçãozinha que teve, todo mundo queria voltar a comer cebola lá atrás novamente. Esqueceram dos benefícios de Deus, do livramento das pragas que caíram sobre o Egito, e hoje nós somos iguaizinhos. Amados, o nosso país pode ser melhor. Pare de meter o pau, trabalhe a favor em nome de Jesus. Nós fomos chamados para fazer diferença nessa terra, sempre diferença. Essa quarentena é para o povo de Deus orar para a nossa nação ser liberta. Sempre o melhor de Deus está por vir. Deus não só está nos falando algo, Ele está trabalhando. Precisamos alinhar a nossa visão com Jesus e os seus propósitos. Alinhe, meu amado, sintonize com o céu, em nome de Jesus, a palavra de Deus. As ministrações, nós temos live na terça da célula, que nós falamos palavra de Deus. Na quinta, o encontro de fé, live de Deus, falando da palavra de Deus. Domingo pela manhã, no centro de treinamento, nosso centro de teologia, ministração da palavra de Deus, que liberta, que transforma, que nos fortalece para viver os dias. Noite de domingo com a família, palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amados, se você não está aprendendo nada, é porque você não está ouvindo, não tem outro jeito. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, parabéns, coisas maravilhosas do céu virão sobre você e sobre a sua família, sobre a nossa nação, se nós estivermos orando e buscando a Deus. Precisamos. Muitas pessoas estão se convertendo e voltando para Jesus em meio a esta pandemia. Alguns só ficam pensando, morreu isso, morreu aquilo. Gente, morre gente todo dia, não tem jeito. Não tem jeito. O controle da morte não está nas nossas mãos. O controle da morte só está nas nossas mãos quando nós decidimos viver no pecado, porque nós abreviamos os nossos dias, porque daí nós damos brecha para o ladrão, o roubador, o destruidor, o saqueador, que é o Satanás, que é aquele que quer te levar para as trevas. Se você não andar nos caminhos de Deus, você está solto neste caminho de trevas e de escuridão, e andar na escuridão você não sabe o que tem à frente, mas nós já vamos te direcionar. Vai ter um abismo, o inferno à tua espera. Então, em nome de Jesus, se reconcilie com o Senhor. Pare de ver coisas ruins, coloque coisas boas, ouça coisas boas, veja coisas boas. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está te orientando. Pessoas estão se convertendo. Existem religiosos que estão se afastando cada vez mais? Sim, existe. Qual? É um problema? É um problema. Mas nós precisamos permanecermos firmes. Os líderes precisam se preocupar com as ovelhas, não com o dinheiro das ovelhas, não com a lã das ovelhas.
Se preocupar com a lã no sentido de nós ajudarmos a limpar, a tirar os carrapichos. Mas, irmãos, é o momento de abraçar, não é de forma literal, de forma figurada. Abraçar assim: estou orando por você. O Senhor me fez lembrar de você. As lives que estão espalhadas aí por todos os cantos, tudo é para que você permaneça na presença de Deus. E o Senhor quer salvar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer alinhar as nossas vidas com Ele nesse tempo do 40. Conclusão: a quarentena é um tempo de humilhação. Estamos aprendendo sobre nossos limites humanos. A quarentena é um tempo de provação. Estamos sendo testados em nossa fidelidade ao Senhor. Amados, na humilhação nós estamos nos rendendo a Deus. Nós estamos percebendo que nós somos limitados. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus disse que os humilhados serão exaltados. Somos nós, a igreja, o povo de Deus. Nós estamos sendo provados, testados, para ver se somos fiéis a Deus. Tem gente que está caindo, mas tem gente que estava caindo e está se levantando, porque está ouvindo a voz de Deus. A quarentena é um tempo de transição para um novo tempo em nossas vidas, e esse tempo virá. Nós estamos falando o tempo todo sobre isso. Olhe desta forma, nesse prisma. Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam nele, daqueles que amam a sua obra e que o obedecem. A quarentena é um tempo de experiência para entendermos a vontade de Deus. Você, meu querido, que está aí perdido nas ideias, foque em Deus, foque na palavra de Deus. É um tempo de nova experiência para entendermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que, mesmo longe das quatro paredes da igreja, mesmo longe daquela culto de unção que tem que impor a mão, que você só fica em paz se colocar a mão, amados, é um tempo que você precisa entender que dentro de uma casa, quando a família toda serve ao Senhor, o homem precisa ter o papel de sacerdote. A sua esposa é a sua ajudadora nesta missão, e eles trabalham juntos. E existem lares que a esposa é o sacerdote, porque o esposo não se rendeu ao Senhor. Mas, meus queridos, nós estamos tendo experiências, e precisamos servir ao Senhor, precisamos amar ao Senhor, e entender que este tempo vai passar. Nós vamos nos reunir como família de Deus, e olha, nesse tempo em casa, com celebração online, um negócio que ninguém passava pela cabeça isso, nós estamos tendo novas experiências e direcionamentos e fortalecimento de Deus, para que quando voltarmos como igreja, irmãos, quando nós estivermos reunidos, a glória de Deus vai se manifestar de uma forma mais intensa. Por quê? Nós aprendemos a valorizar o momento da igreja estar reunida em amor e alegria, não em confusão. Em nome de Jesus, a quarentena é um tempo passageiro, mas que traz transformações. Vamos ser transformados. Você não pode chegar aqui depois dessa quarentena do mesmo jeito que você saiu. É sinal de que você não aprendeu nada. É sinal de que na sua quarentena você não deu ouvido para Deus, e você vai permanecer um religioso dentro da igreja. Mas o Senhor, nós lemos semana passada Apocalipse 3:20, o Senhor está à porta e bate. Ele quer que você abra a porta do seu coração, da sua mente, deixa Ele entrar. Ele quer ter tempo de intimidade, de comunhão profunda com você. Ele te ama, por pior que tenha sido o seu passado, por pior que tenha sido o seu ontem, ou a sua manhã de hoje, com relação aos seus pecados e às suas decisões erradas. Ele está dizendo que Ele está à porta. Ele quer entrar, Ele quer limpar, Ele quer transformar, Ele quer restaurar e fortalecer a sua vida, Ele quer te abençoar, porque existem pessoas na sua linhagem que precisam da bênção, e essa bênção pode vir através de você. Então diga: eis-me aqui, Senhor. A quarentena é um tempo passageiro e de transformação. Vamos para uma semana maravilhosa em nome de Jesus. E depois nós estamos aprendendo, nós precisamos adorar a Deus todos os dias, todo o raiar de dia. Você abriu os olhos, louve a Deus. Você foi deitar, louve a Deus, adore ao Senhor o tempo todo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós precisamos adorar a Deus. Deus abençoe todas as famílias, todos os amigos, todos os irmãos que atenderam aí ao convite de entrar numa sala para ver a nossa live, para estar conosco aqui como igreja. Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. O teu povo precisa da bênção, e se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor responde. É essa a tua palavra, e o Senhor não é homem para que minta.
Então assim, nós precisamos só fazer a nossa parte. Deus abençoe, nós amamos vocês. Logo, logo estaremos juntos, mas vamos para uma semana maravilhosa na presença de Deus. Vamos para o e depois. E depois de domingo, vem a segunda. E nós precisamos trabalhar, adorar, servir a Deus, nos render a Ele, dar um tempo de qualidade e trabalhar a nossa melhor versão a cada dia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor deixou tanta coisa boa na tua palavra para nos orientar, para nos direcionar. Guarda as nossas vidas, ó Deus, é aquela mente que está confusa, aqueles sentimentos perturbados que estão mexendo dentro da alma deste amado irmão, desta pessoa. Deus, em nome de Jesus, liberta, transforma, abre a mente, tira esse pano escuro que o príncipe deste mundo colocou na mente das pessoas, para que eles vejam que não é religião, é Jesus o nosso Salvador, que quer ter um profundo relacionamento, um íntimo relacionamento conosco. Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Deus, não deixe o inimigo cirandar com a vida do teu povo, mas que nós possamos, quando perceber esta situação, abrir os nossos olhos espirituais, lembrarmos do que nos traz esperança, que é a palavra viva, libertadora do nosso Deus, e aí nós venceremos o maligno e as suas tentações, e nós não cairemos em pecado, e vamos adorar o Senhor e abençoar outras pessoas no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus nós abençoamos o teu povo, para que todo o povo que confessa que Jesus é o Senhor, possa brilhar em meio às trevas desta crise, possam ter uma palavra de vida e de esperança para as pessoas, um sorriso no rosto sempre, porque nós sabemos de onde viemos, o que temos que fazer e para onde iremos, porque o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, nos garante esta segurança de vida eterna. Em nome de Jesus nós abençoamos a tua igreja. Uma ótima e maravilhosa semana. Fica aí com mais um louvor com o pastor Luiz e a irmã Ana Paula, que estão sempre aqui nos abençoando. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor.
ser